Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Bancada Azulina, edição de número 37, para analisar a derrota no jogo de ida contra o Sampaio Corrêa, em jogo que aconteceu no último sábado às 17 horas aqui no Batistão, onde o Confiança foi derrotado por 2-0. Para analisar esse jogo comigo, eu tô aqui com o Lucas Oliva. E aí, Lucas, como é que tá, meu querido? Como é que passou a semana? Mike, passei a semana bem, ainda comemorando o acesso, mas essa derrota pro Sampaio aí foi um belo de um banho de água fria, viu? Porque eu tava com aquela esperança de ser campeão nacional, né? Mas como é futebol, velho, tudo é possível. Difícil, improvável, mas pode ser que no início do jogo, lá no Castelão, uma jogada rápida de Ítalo, o zagueiro do Sampaio faz uma falta, é expulso e tudo muda, né? Como diz meu companheiro de bancada, Jones Ribeiro, né? Futebol é tudo possível. Mas vamos torcer. Beleza. Também aqui comigo, Edenir Fernandes. E aí, Edenir, como é que tá, meu querido? Como passou a semana? Fala, turma. No início da semana foi algumas coisas ocorreram, foram complicadas, inclusive a derrota do Dragão. Mas estamos firme e forte aí. E nessa expectativa, né, do próximo sábado, eu acho que a torcida ficou um pouco magoada, apesar de feliz, né, mas esperava, como disse o Lucas, esperava um pouco mais do time, né? Eu acho que perder da forma que perdeu, por mais que teve acesso, mas todo mundo já está pensando diferente, né? Do Confiança conseguir algo maior. E quem sabe não era a hora de conseguir algo maior. Mas, enfim, temos outro jogo, vamos ver o que acontece aí, apesar de desfalques, saídas, o Sampaio num momento diferente, mas vamos ver o que é que dá aí. Série B já somos, né? Vamos ver o que é que dá aí nessa inédita final que todo mundo queria. Muito bem, meu amigo. O podcast Bancada Azulina você encontra no site dragãodearacaju.com.br e também nas principais redes sociais e nos aplicativos onde você pode escutar esse podcast no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e nos agregadores de podcasts usando o nosso feed. Ouça nossos podcasts, indique para um amigo azulino, para um amigo azulino. Aproveite agora que os podcasts estão em moda, que a Globo está produzindo, e ouça um podcast genuinamente sergipano, genuinamente azulino, feito de azulinos para azulinos. Então vamos lá, vamos falar desse jogo. Confiança entrou e parece que o time ainda saca da comemoração. O time entrou lento, o time entrou mal organizado e acabou que o Sampaio Corrêa foi o senhor das ações. Esqueci, Lucas, vamos falar do primeiro tempo. Como é que você viu Confiança no início do jogo, na primeira parte do jogo de ida nessa semifinal? Então, Mike, o Sampaio, ele surpreende o time proletário ao fazer uma marcação em cima, né? O Sampaio jogou no nosso campo e pelo posicionamento do time e pela imposição física de seus jogadores, o Confiança ficou sufocado. Confiança com dois volantes, né? O Flávio e o Anderson, e o Marcelinho na lateral direita, suprindo a suspensão automática do Enes. Então foi um Deus nos acuda, foi um jogo muito desconfortável para toda a massa proletária, que novamente lotou o Batistão, a massa super feliz com o acesso, querendo ver seu time, já que o acesso aconteceu em um jogo longínquo, lá em Erechim, nos Pampas Gaúchos, e a massa queria ter esse contato, né? Um show, como a gente estava esperando, como a gente falou no último bancado, né? Um time mais leve, até como os próprios jogadores falavam, agora a gente vai jogar balé. Mas o que a gente viu foi o Confiança encurralado, né? O jogador foi o Tubarão, lá do Maranhão, em cima, dificultando todas as ações, o Confiança tentando de tudo que é jeito, mas sem muita ideia, um Ítalo isolado, e aquele Confiança passou o primeiro tempo todo tentando agredir, mas não conseguiu em nenhum momento agredir o Sampaio Corrêa, que se aproveitou bem dos vacilos, das falhas do nosso sistema defensivo e abriu o placar, até mesmo no primeiro gol, com a bola passando bem embaixo do Jean, algo que, ao meu ver, podia ter sido defensável, mas com buraco ali do lado de Marcelinho, com o Anderson entrando errado, aquela bagunça toda, né? E aí o Sampaio abre o placar e dá aquele banho de água fria na massa proletária que tinha feito
um mosaico fantástico, um mosaico mais impressionante que eu acho que já vimos aqui em Campos Sergipanos, um mosaico 3D com movimentação, né, da torcida, aquele olho do dragão, aquele dragão à solta, né, aquele dragão que hoje está na Série B e quer falar aos 4 cantos aí do Brasil, na Sport TV, na ESPN, né, que time é esse que subiu para a Série B e está entre os 40 do país, né? Mas foi isso, né, a gente é proletário, a gente sabe que é uma montanha russa nosso time, né, a gente vai do êxtase máximo que foi em Erechim para esse negócio mais murcho, mais xoxo, que foi esse jogo aqui contra o Sampaio. A gente já tem a informação que o Ari Moura já nos deixou, já não está entre nós, né, parafraseando Mike Gabriel. Ari Moura foi para o Brasil de Pelotas jogar a Série B, se despediu nas suas redes sociais, e o Dragão, sábado, está lá no Castelão para tentar fazer o improvável. Confiança é bom de tentar fazer o improvável, né? Quando a gente menos espera, o Dragão sempre surpreende, né? E o Sampaio volta com seu principal jogador, né? Que é o tal do Rodrigo, né? Isso. E ele volta. Aí vai dificultar um pouco mais, mas tudo pode acontecer naquele campo grande do Castelão. A gente vai torcer aí. Pode ser, o Confiança pode dar aquele último tiro, aquela última vontade, pode acontecer alguma coisa lá. Mas o primeiro tempo foi assim, viu, Mike? Aí no Batistão. Um jogo agonizante, a torcida ficou com aquele grito na garganta, né? E parecia aquele flashback, a gente já tinha visto aquela cena, né? Aqueles 2-0 que a gente tomou no início da Série C. Muito bem. Denis, o Confiança, o que faltou pro Confiança, o que faltou a Daniel mexer no time, ainda que fosse posicionamento, voltar pro segundo tempo e empatar o jogo e até virar, ou que a gente tomou mais um gol? Cara, nesses últimos jogos, até estávamos conversando aqui em off sobre essa baixa produtividade do Confiança em determinado momento da reta final, da fase de classificação. Eu acho que nesse último jogo tá certo, eu concordo com o Lucas quanto à questão de que eu senti o Sampaio diferente no sentido de que eu acho que o Sampaio veio com mais gana de dizer eu quero ir para a final, eu quero esse título. Eu acho que o Brigatti montou um esquema de não fazer o Confiança jogar mesmo e não fazer no Confiança jogar. Apostava em jogadores importantes e que ele sabe que o Sampaio tem, que pode decidir. Então voltamos a ser previsível, sobretudo pelo meio campo, né? Everton vem mal. Eu acho que Flávio e Anderson com características de marcar. Flávio é aquele, como dizia Fernando Pereira, antigo comentarista, aquele diapasão que a gente já sabe, né? Ele não pode esperar muita criação, e eu também não tenho minhas ressalvas contra a marcação. Então a gente também na marcação tem muito pegador. E precisávamos dos lampejos de Ítalo, né? E aí pronto, sem Everton mal. O nosso meio campo perdemos o meio campo de fato pro Sampaio, e aí ainda tinha a questão dos flancos, né? Com o Thiago Enes ali ainda faz uma marcação muito boa naquele lado direito, e apesar de dar uma chegada, ainda consegue chegar à linha de fundo, ainda fazer algumas jogadas lá pela lateral, e aí nós tínhamos o Marcelinho, que é uma característica diferente, sobretudo na questão de marcação, então mais uma fragilidade de marcação, e não foi tão bem no apoio. Enfim, o time de fato não conseguiu jogar. Eu creio que na questão do Daniel Paulista deve ter, obviamente, tem as razões dele lá por não começar com Vila, tá. Não sei se foi a melhor opção mesmo colocar Anderson e Flávio sem o Vila ali naquele meio campo. Você vê que no segundo tempo a gente ainda tentou alguma coisa com a entrada do Vila. Até na outra bancada, eu acho que no ataque eu concordei com o Tito, mas de fato a bola não chegou. O nosso meio campo, eu acho que o grande diferencial do Confiança quando comparado a anos anteriores, eu acho que uma grande virtude do trabalho do Daniel Paulista foi colocar um pouco de velocidade no time. Um pouco, mas foi bem, né? Quando comparado a anos anteriores. Por exemplo, a gente tinha uma velocidade ora por Marcelinho, depois veio o Ari Moura. Eu acho que tivemos laterais de uma melhor qualidade e o meio campo mais leve. Então, eu acho que era isso. Eu comentava sempre com os amigos. Eu acho que faltava mais velocidade. Eu acho que o futebol sergipano, às vezes, não longe, porque era um futebol muito cadenciado, de característica que chegava no brasileiro.
aquela lentidão, aquela coisa cadenciada, era muito mais fácil o encaixe da marcação dos times adversários. Nessa filosofia do Daniel Paulista, show de bola isso. Eu acho que a gente tem muito a comemorar esse acesso por causa da mudança de postura do time, um time mais leve, um time mais veloz, né, dentro das características, dentro guardadas as devidas proporções. E eu acho que é isso que vem faltando, é isso que faltou principalmente nesse jogo. E fomos totalmente dominados pelo Sampaio Corrêa, teve um pouco da ressaca da festa, eu acho que o Sampaio veio mais ligado, enfim, eu acho que quando o Confiança sentiu que, opa, estamos no campeonato ainda, já era tarde. Tomamos aquele gol infeliz lá, que eu também acho que, sei lá, se já não podia defender, e aí saindo atrás do placar, o time se desconcertou, era tudo que o Sampaio queria. Amigo. Muito bem, meu camarada. Você fala da velocidade, então Confiança, ele até povoa o meio campo, mas por postura do time mesmo, ele atrai demais o Sampaio para dentro de si. Então, a postura que a gente deveria ter, que era enfiar Ítalo e Ari lá em cima dos zagueiros dos caras para segurar eles na defesa, eles que fizeram com a gente. E aí eu jogo essa pergunta para Lucas. Faltou Vila nesse jogo? Como você vê o time com Vila recuperado, apto para jogar, não está em campo nos 11 iniciais? Não, Mike, ou o Vila não está recuperado, não está 100%, ou pode estar 100% fisiologicamente falando, né, questão de musculatura, mas está sem ritmo de jogo, né, muito tempo sem jogar a partida inteira e tal. Se tivéssemos Vila 100%, com ritmo de jogo, a história seria diferente, né? Primeiro que o Barreto não iria com Anderson e Flávio, né? Escalados inicialmente, né? E Vila, como aquele jogador área-área que a gente sempre fala, para esse Confiança, fazendo um apoio com Ari Moura ali na ponta direita, e ao mesmo tempo fechando bem o sistema defensivo do Confiança quando o Confiança fosse atacado por Sampaio. Mas o fato, Mike, é que o nosso Dragão, ele não vem jogando bem há muito tempo, né? Com exceções do primeiro jogo contra o Ipiranga, aqui no Batistão, o Confiança teve um bom volume, produziu muito, perdeu muitas chances de gol, e realmente os gaúchos saíram daqui dando um belo de um ufa, que só foi 1-0. Fora esse jogo, a última vez que o Confiança fez uma grande apresentação foi contra o Imperatriz, aqui também nesse mesmo Batistão. Foi derrotado pelos pernambucanos, derrotado pelo Botafogo da Paraíba. Tomamos aquele sufoco em Fortaleza, porque, tudo bem, teve o fator superação, que o time sai de 2-0, mas o fator sorte acompanhou muito o Confiança. Obviamente que eu não quero dizer que não houve trabalho. Teve trabalho sim, trabalho duro dos jogadores, de Daniel Paulista, mas também, meu amigo, o fator sorte nos acompanhou. Os deuses do futebol realmente quiseram ver o Dragão do Bahia 2020. Que é aquela bola na trave do Ferroviário, aquele chute que o Cairuz manda na rede pelo lado de fora. Então, aquele último lance lá em Erechim, que Jean sai todo atabaroiado e o jogador do Ipiranga cabeceia a bola por cima do gol. Então, o sorte nos acompanhou. Então, foi essa mescla de trabalho, aquela sequência sem perder, o Confiança criou aquela gordurinha, chegou até a liderança após a vitória contra o Imperatriz, uma bela apresentação. Mas depois a gente veio queimando essa gordura toda, nos classificamos com um mix de superação ao empatar por 2-2, mas também tivemos sorte que um gol do Botafogo da Paraíba, diante do 13, nos tirava a classificação. Depois fomos para o mata-mata, tivemos uma certa sorte em ter pego o Ipiranga de Erechim, que tecnicamente era o mais fraco dos 4 classificados do grupo B. O Ipiranga, que até os 40 minutos do segundo tempo, lá em Caxias do Sul, contra o Juventude, e fez um gol de pênalti e passou em primeiro. Então, graças a Deus deu tudo certo e estamos na Série B. Mas agora somos Série B e não vamos precisar de coisas além da sorte, né? Vamos precisar de muita competência ao formar esse elenco da Série B, né? Vamos precisar de campo para treinar, né? Sabemos das condições do Sabino Ribeiro. Hoje a situação do Confiança é totalmente diferente, né? E ao mesmo tempo, Mike, agora, parece que amanhã, nessa quarta-feira, a diretoria convocou uma Assembleia Geral, né? Com todos os sócios adimplentes. Era um pleito antigo dos sócios e acho que a diretoria agora está aproveitando esse momento positivo, essa bonança, e emplacou já também essa convocação
da Assembleia Geral, inédita, né, para prestar contas. Beleza, meu amigo. A gente estava falando aí já projetando a Série B, e aí essa queda de desempenho e o Confiança, ele, como é que eu posso dizer? Ele está muito ligado à queda física de Amaral, a saída de Vila, né? A Vila suca e fica de fora. Ô, Mike, aquele jogo dos aflitos lascou com muito jogador. Amaral mesmo, depois do jogo no Pasto, dos aflitos. Vila, esses jogadores que estavam voando, Confiança vai líder do campeonato jogar nos aflitos. E aí a gente encontra aquele Pasto. Os jogadores nunca mais seriam o mesmo depois daquele jogo. Então, e olha que temos um elenco em quantidade reduzida, né? Sim. Nosso elenco não é um elenco grande e a gente também não tem essas maravilhas de peça de reposição. Uma coisa que Lucas, só completar rapidinho, Mike. Lucas falou uma coisa interessante. A torcida do Confiança precisa entender um pouco que Série B, beleza, claro, era o sonho que nós todos comemorar, mas uma realidade do clube para uma Série B também é difícil. Eu vejo a galera falando, são 6 milhões, 10 milhões. 6 milhões no futebol rapidinho acaba. Não dá super elenco, a estrutura toda, também não dá para pagar jogador de 100, de não sei quantos mil. Eu não sei se vocês ouviram um áudio que foi vazado aí de Argel falando sobre vocês ouviram, eu acho que... Eu ouvi falar, mas 40 minutos de áudio pra mim... Cara, eu ouvi por inteiro, por incrível que pareça. E eu pensei muito no Confiança ali. Porque, de fato, subir de uma divisão, a gente... nesse futebol brasileiro economicamente desigual, cara, o CSA tá penando aí pra pagar jogador, a torcida querendo jogador sair, mas os caras não têm dinheiro. Então, muito, alguns, até o que a Gel tava falando, muitos não renderam, e aí? É só assim, vai destratar e tal. Série B, assim, você percebeu, né? A gente pegou um time mais arrumadinho, com a postura tática diferenciada, que prendeu Confiança. A gente não tinha tanto artifício, a gente não tinha tanto recurso técnico, recurso material no banco de reservas para entrar e mudar o jogo. A gente tá falando de uma Série C. Imagine numa Série B. Então, é outra realidade. Então, hein, pezinhos, sandálias da humildade, porque é uma outra realidade e vai ser muito difícil pra gente. Até porque a gente precisa se adaptar a essa nova realidade, né, Mike? Exatamente. A gente tem um elenco curto, e era justamente esse o meu comentário. O elenco é muito curto, muito limitado, e isso na Série B não dá para ser assim. Isso vai com contusões e suspensões na Série B, elas serão mais frequentes, porque são mais jogos, são jogos 2 vezes por semana. Então a gente tá fazendo jogo 1 vez por semana e já tá sofrendo com isso. Então a gente tá adiantando alguns momentos até por ansiedade, mas a gente ainda vai fazer esse podcast do que virá na Série B assim que acabar a Série C. Mas quero dar as boas-vindas a Fábio Luiz, que entrou aqui no meio do programa. E aí, Fábio, boa noite, seja bem-vindo. Como foi sua semana e esse início de semana está sendo? Alô, Fala, boa Fábio. noite, Mike. Te escuto. Deu uma cortada aqui pra mim. Boa noite aí, Mike, boa noite, Lucas. Deninho, amigo de velhas datas. Fala, bancada Fábio. Ouvi, confiando no radinho, sentado no meio-dia, no sol do nada. É verdade, muita história pra contar. É isso aí, é isso que faz a gente sermos mais próximos a cada dia, né? Que passa, construir mais amizades, ser o Confiança. Então, uma boa noite a todos aí, uma boa noite, bom dia, boa tarde, que nos ouve, não vai nos ouvir, né? No bancada. Gente, é o seguinte, foi uma semana ainda aquela euforia do acesso, mas também o jogo contra o Sampaio nos trouxe um banho de realidade, né? Como posso dizer, a gente aí deu a entender que ainda estamos anos-luz da Série B, ainda somos um time de Série C, é fato. Então, como disse Deninho agora há pouco, o nosso Deni, a sandália da humildade, porque depois da euforia, que a gente começa a cair, não é difícil, uma Série B. Então, o Sampaio já veio com uma postura diferente e o Confiança tem dificuldades, né? De se livrar da marcação, um pouco construiu. Então, foi muito difícil, precisamos melhorar em muitos setores. Nós estamos com alguns setores ainda com muita deficiência. Jogadores que tiveram grandes temporadas, tiram bastante. Não sei se pelo fato como eu
ter sido um pouco estendida, né? Embora o Sampaio também comemorou bastante, ainda viajou, fez uma viagem no meio de semana para cá. Mas, na realidade, nós precisamos entender que a Série B é diferente, né? A Série B é esse valor aí todo que tanto falam, de 8 milhões, 6 uns falam outros, 6 não sei ao certo. Mas, na realidade, quando você vai diluir isso no futebol, isso é pouco tempo. Então, não temos outra renda que possa agregar e construir um time mais coeso, um time que possa nos dar uma certeza de manutenção na Série B. Então, nós temos muito caminho ainda para trilhar, temos muito a aprender. A Série B é um mundo novo, é um mundo no qual ainda há muitos anos não pisamos, e nessa fórmula atual é a primeira vez. Então, temos muito caminho ainda a percorrer, mas vamos lá, vamos com fé, vamos devagarzinho, pianinho, como foi da D para C, né? Foi um acesso que a gente também curtiu bastante. Muita gente dizia, vocês vão cair no ano seguinte, vocês não se mantêm. Até nós, torcedores de Confiança, muito de nossas dúvidas. E o Confiança foi lá, no primeiro ano já tentou o acesso, e aí no ano seguinte já não foi tão bom, e aí foi costurando, e foi se mantendo, foi criando uma casca, foi criando uma maturidade na Série B. E agora, esse ano, num ano muito difícil para o Confiança. Confiança tinha tudo para conquistar tudo também aqui a nível estadual, conquistar as vagas Copa do Brasil, Copa do Nordeste. E aí tudo aconteceu da forma como foi. Perdemos o estadual, Copa do Brasil, a Copa do Nordeste. Foi assim, algo que ninguém esperava mais, né? Já estava bem difícil. E aí, vindo altos e baixos, até que culminou com o nosso acesso. Mas é isso. No mais, e ter fé. Ter fé ainda muito, muito difícil a gente, mas eu acredito que a gente tenha, com os pés no chão, condição de iniciar uma Série B que é muito difícil, mas pelo menos no mínimo tentar a manutenção, para que no futuro a gente possa zerar nossas dívidas e construir uma Confiança melhor. Muito bem, meu camarada. Lucas, então, o Fábio falou da pré-Copa do Nordeste, onde a gente estava em um dos nossos piores momentos na temporada e conseguimos ir lá e bater o Sampaio por 2-0. Lógico que o Sampaio também estava em um dos piores momentos seus na temporada. Mas, e aí, indo para o campo de jogo mesmo, para além da fé e da esperança, o que a gente precisa fazer para reverter esse placar, ou pelo menos levar esse jogo para a pena e tentar a sorte na loteria das penalidades? O Confiança tem que jogar futebol, né? O Daniel Paulista tem que botar na cabeça dos jogadores que o campeonato ainda não acabou e tentar fazer o 2-0 e levar pro pênalti. A gente perdeu o Ari Moura na ponta direita, isso é ruim, que era um trunfo do nosso time, né? Aquelas duas pontas bem agudas, com Ítalo na esquerda e Ari Moura na direita. Então, com a volta de Enes, Enes ocuparia o lugar dele, que é de direita, que é sua lateral direita, e fechar aquele nosso corredor direito. Eu colocaria o Marcelinho na ponta direita, no lugar de Ari Moura, que já foi para o Brasil de Pelotas. Manteria Tito iniciando o jogo, né, com o Renan como opção. E ver a situação de Vila, né? Para Vila jogar como segundo volante. E a gente... Alô? Vila tá suspenso. Então, Vila tá suspenso. Então, Vila já não joga. Já é mais um problema para Daniel Paulista. E você... Michel na esquerda, e você vê uma maneira para esse meio de campo do Confiança funcionar minimamente, né? É complicado, porque Everton Santos vem mal há muito tempo, né? Errando quase tudo, mas assim, pode dar um start em Vertinho e ele fazer uma daquelas grandes partidas dele, né? Nesse sábado que tá vindo aí. Mas vai precisar muito disso, que Everton volte a jogar minimamente, que ele faça esses diálogos com o Ítalo na esquerda, aquele Marcelinho muito incisivo na direita e ver esse miolo aí que vai ficar na frente da zaga, né? Se o Amaral volta, né? Você botar o Amaral ali meio que isolado na cabeça da área, na frente dos dois zagueiros, e você soltar o Everton e ver o cara que vai fazer o papel de Vila. Pode ser eventualmente o Thalisson, né? Já que não temos Vila. Mas eu acho que o Confiança agora tomar de 2, tomar de 1000, fazer aquele jogo kamikaze, né? Tudo ou nada. Possivelmente podendo segurar um pouquinho no primeiro tempo, mas no segundo
ir pra cima e ver no que é que dá. É isso que a gente quer ver. A gente não quer o time saindo do campeonato de forma melancólica, né? Que pelo menos a gente dê um calorzinho lá no Sampaio, abre o placar, faça os caras ficarem um pouco... Será que sai? Será que não sai? Vou ficar por aqui, entendeu? Acho que eu tô esperando no sábado e que Daniel tire mais um pouquinho desse elenco aí, né? Eu sei que tá todo mundo um pouco cansado, né? Não foi fácil o acesso, mas ainda tem esse jogo. Acho que dá pra galera se jogar aí em busca de uma classificação improvável pra final. Muito bem. Edenir, o que você acha desse meio campo? Vamos com 2 volantes mesmo, Anderson mais uma vez de volante, então volta Anderson para a zaga ou vai para o banco para Luan ou para Simon, e a gente entra com um volante de ofício apenas como o time jogou na maior parte do campeonato. Cara, eu acho que é a hora de ir pra cima. Não tem jeito, vamos começar o jogo com 2-0 contra, vamos atuar contra um time bastante experiente. Eu acho que me surpreendeu essa postura do Brigatti aqui. Eu acreditava no Sampaio esperando muito mais o Confiança, não com as linhas avançadas como foi. Eu acho que agora vai ser a proposta que eu pensava. O Sampaio esperando mais um pouco, não que vai se retrancar, não é isso, mas mais cauteloso, esperando, até porque o Confiança, eu acho que o meio-campo, de fato, a gente precisa voltar àquela fórmula do meio-campo com a dobradinha entre Ítalo e Everton. Everton tem que acordar. Acorda, Everton. Não queremos aquele Everton de outrora, queremos aquele Everton do início, de quando ele chegou aqui para essa Série C. A gente precisa muito dele. Tecnicamente, ele é um cara bom. Ítalo também no jogo. Eu creio que a gente precisa, de fato, um volante de ofício, por mais que precisamos fazer gols, mas eu acho que a postura deveria ser essa, Mike. Ofício ali, um pegador mesmo, de verdade. A gente precisa disso. E alguém mais avançado, Vila seria importante, que poderia ser uma válvula de escape ali, que faltou isso. Enquanto Everton não está bem ali pela esquerda, mas a gente tendo alguém que podia sair para o jogo, que eu acho que faltou isso lá no nosso primeiro tempo aqui, e já que o Vila não vai poder jogar, talvez o menino lá do Sport, que veio do Sport, talvez a gente precise de alguém que também ajude, alguém que componha o meio campo quando não estivermos com a bola, mas alguém que avança. A gente precisa de volume, porque eu creio que o Sampaio vai meio receoso, está com 2-0, então a gente precisa avançar. Velocidade, o meio talvez muito bloqueado, a jogada pelas laterais, até porque a gente tem uma jogada forte, que é a jogada aérea, um escanteio, alguma coisa. Então, chegar à linha de fundo é importante, o cruzamento, uma bola de escanteio, que eu acho que pode ser uma alternativa aí, pode ser não, é uma alternativa do Confiança essa bola aérea, quem sabe nesse escanteio, até o próprio Luan já marcou gol aí contra o Sampaio correndo. Então é isso. Um marcador de ofício, um outro ali, aquele papel do camisa 8, voltando para marcar, mas também ajudando o meio campo. Confiança precisa de volume no ataque. Eu falo volume no ataque, é aquele meio campo e laterais avançando e fazendo a bola circular, né, de um lado para o outro, até para furar o bloqueio. Sem essa jogada, sem esse volume do meio campo, com jogadores próximos, dando a opção para sair desse possível bloqueio do Sampaio Corrêa. Se não for assim, eu acho muito difícil fazermos gol lá no Castelão. Mas não tem jeito, é jogar para cima. Perdendo de 2-3 é o mesmo que não vencer 2-0. Então, vai para cima, não tem outro jeito. O que vier é lucro. Muito bem. Fábio, Edenir fala de volume de ataque, e aí a gente perde 2 peças, Ari, que foi pro Brasil de Pelotas, e Vila, que está suspenso. A gente fica aí nessa dúvida de quem botar mais nesse... muitos falaram em Thalisson, aí me ocorreu agora que a gente poderia entrar com Tito e Gorni mais enfiado e Tito voltando um pouco mais para trabalhar a bola, para dar esse volume. O que é que você acha? Uma possibilidade ou entraria ainda com Felipe Lima de saída e deixaria ir por alto do nada no final? Mike, você foi feliz quando você, na sua escalação, você coloca o Tito voltando e o Gordon na frente, porque o Tito ele tem essa facilidade, né? Ele
ele nos seus grandes momentos, com confiança, ele voltava muito, ele buscava o jogo e já não é um jogador mais de área. E seria, assim, uma possibilidade, até porque a gente vai precisar muito do poder ofensivo. Felipe Lima é aquela incógnita, né? Felipe Lima, ele é um grande jogador e teve algumas oportunidades, depois se machucou e foi o autor daquele escanteio que originou o gol. E de repente também é uma opção. Vai depender muito do dia dele, né? Porque ele tá nessa. Ele não tá tendo uma regularidade, ele não tá tendo também uma continuidade de relações. Então isso dificulta para render. Eu acredito que nós não temos muito o que fazer, já foi dito por todos vocês aí. Nós temos que partir para cima. O Tite e o Renan, eu imagino que seria a melhor opção logo de início, porque é 2-0 que nós vamos começar. A gente precisa de gol. E a bola aérea fica forte, porque o Renan ele é bom de bola aérea. O Tito, ele é um cara que ele tem um bom drible, ele tem uma boa arrancada, embora não mais como já foi outrora, né? Ele já teve isso como ponto, quando ele colocava a bola na frente, naquela linha de fundo, na lateral. Era muito difícil acompanhar o Tito hoje nessa condição mais. Mas a gente precisa fazer gol, a gente precisa incomodar os caras, que aqui nós não incomodamos, né? Nós somos um time muito passivo, não tivemos dificuldade de penetrar nas linhas. Então eles nos surpreenderam mesmo, como o Edeni falou, marcou pressão, saída de bola, linhas adiantadas, então tudo isso dificultou. E vamos continuar tendo muitas dificuldades se a gente não mudar a nossa forma de jogar. Porque se continuar com a aposta que tivemos aqui, não vai conseguir fazer nem gol, porque realmente fica muito difícil. Confiança depende muito do Everton. O Everton muito mal ultimamente, não vem jogando bem, já não vamos ter a hora, né? O Ítalo, embora seja ainda nosso melhor atacante, no jogo contra o Sampaio, não teve suas melhores atuações, jogou ruim, não foi um jogo ruim, foi um jogo de acordo com a cara do time, né? Foi também uma apresentação um pouco, mas ainda foi quem tentou, ainda foi quem buscou, ainda foi um dos melhores jogadores, talvez o melhor em campo, né? Além de toda essa situação que nós já temos de imensa dificuldade, nós temos problemas de goleiro, né? Porque o Genivaldo machucado, e mesmo sem machucar, já vinha tendo alguns problemas no gol. O Jean não inspira essa segurança toda, né? No primeiro gol mesmo, muitos falam que ele falhou, que ele poderia ter pego aquela bola. Então, assim, a gente precisa muito de estar numa tarde e noite muito inspirada, porque 2-0 contra, ainda jogando fora de casa, o time bem arrumadinho, porque o Sampaio veio super arrumadinho, né? O Sampaio inibiu praticamente todas as nossas investidas. Então, nossa zaga não é uma zaga ruim, mas Anderson não teve ali na frente um dia bom. A jogada dos 2 gols passaram por ele. Infelizmente, Anderson tem tido também uma irregularidade. Joga muito bem em algumas partidas, faz gol, mas em outras, de repente, dá um branco e as bolas passam por ele. E por infelicidade dele e nossa, foi assim contra Itabaiana, Sampaio e assim em outras partidas mais. Então, colocar o time com muito o que fazer. Se ficar esperando o segundo tempo para fazer mudanças, talvez seja tarde, mas muito tarde mesmo. Então, eu acredito que o Renan e o Tito de primeira seria a melhor opção, Mike. Muito bem, meus amigos. Alguém tem mais algo a comentar para a gente encerrar o podcast de hoje? Se ninguém tem mais o que falar, eu me despeço de vocês. Muito obrigado por tudo. Vamos ver se semana aí a gente consegue fazer o pré-jogo. Vai buscar umas informações a mais, ainda que esse foi um pré-jogo já bem aprofundado, com várias possibilidades e análises do que fazer, mas aí a gente tenta trazer aqui para ver como a gente consegue São Luís e voltar com esta vaga na final, que seria histórico, e a gente conseguiria aí mais 2 jogos, mais uma lotação na Arena Batistão para a gente acompanhar o nosso Dragão. Eu gostaria de dedicar esse programa à mãe de Rafael Vila, que faleceu essa semana. Deixar um forte abraço para ele. Essa é uma dor que eu nem imagino como seja, então espero que ele consiga forças muito difícil. Espirituais, morais, para superar essa
essa perda, seguindo em frente. Forte abraço aí para você, Rafael. Aos demais torcedores azulinos e torcedoras azulinas, tenham uma ótima semana. Vamos acreditar, esse time já demonstrou que pode muita coisa dentro de suas limitações, que é típico da classe trabalhadora, então à toa. Forte abraço a todos, uma ótima semana e fui! Lançaram o desafio de fundar